E aí, gente, tudo beleza? Hoje eu vou trazer mais uma dica de pregação, mais especificamente sobre a aplicação do texto. Hoje a gente vai aprender sobre o uso das perspectivas ou pontos de vista na aplicação. Isso vai te ajudar a preparar pontos melhores na sua pregação. Então você tem lá em primeiro lugar isso, segundo lugar isso, terceiro lugar isso, quarto ponto é isso. Então, o uso de perspectivas e pontos de vista vai ajudar você a criar pontos melhores e identificar melhor no texto esses pontos. Então, meu nome é Anthony e é isso. Vamos para mais um vídeo. E, gente, quando eu falo de perspectivas, eu estou falando sobre um ponto de vista de algum personagem ou de algum objeto do texto. Então, quando eu estou falando de objeto, estou falando gramaticalmente, é o que complementa um verbo. Leia, na verdade, abra aí, dá uma pausa no vídeo e leia essa passagem que está em Mateus, capítulo 16 e versículos do 13 ao 20, para que a gente possa entender esse exemplo. Então, você pode pausar o vídeo e ler aí Mateus 16, versículos 13 ao 20. Pausou? Pronto, então agora a gente vai aí para o nosso exemplo prático. Veja, essa passagem aqui, ela mostra Jesus Cristo questionando os discípulos e perguntando para eles: e aí, gente, o que o povo está dizendo a respeito de mim? O que eles falam de mim? Eu sou quem? E aí os discípulos vão responder. Eles responderam, né? Uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, tem gente até dizendo que você é Jeremias. E aí, várias pessoas achando que Jesus era um profeta daqueles do Antigo Testamento. Aí Jesus ele vai e pergunta especificamente para Pedro: e você, Pedro? Quem você acha que eu sou? E aí Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo diz que vai edificar a igreja através de Pedro e os demais discípulos. Certo? Então você leu esse texto e você quer criar pontos para a sua pregação. Aí entra o que eu falei no começo, as perspectivas ou ponto de vista dos personagens. Por exemplo, você pode olhar aqui para um personagem que é Jesus e criar os seus pontos, pode olhar para Pedro e criar os pontos, pode olhar até para a igreja, que não é um personagem que está falando, está conversando ali. A igreja é um objeto, é o que Cristo falou para Pedro que ia edificar. Você tem aí até o objeto do inferno aí no versículo 18, quando o texto fala assim, que as portas do Hades ou do inferno, dependendo da versão, não poderão vencer a igreja, não prevalecerão sobre a igreja. Então tem vários elementos no texto que você pode utilizar como perspectiva e através de você se colocar no ponto de vista desses personagens ou objetos, você criar os seus pontos. Por exemplo, na perspectiva de Jesus, você poderia criar um ponto: Jesus é o fundador da igreja. Você poderia criar outro ponto: Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então aqui você abordou a perspectiva, o ponto de vista de Jesus. Você pode criar um outro ponto através da visão, do ponto de vista de Pedro. E aí quando Jesus diz que Jesus é bem-aventurado, no versículo 17, lá Jesus fala assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão. Em outra, na versão Revista Atualizada, vai dizer: bem-aventurado é você, Pedro. Então, através dessa perspectiva de Pedro, como um dos personagens da história, você poderia criar um ponto: o cristão é bem-aventurado. Você pode criar um outro ponto pela perspectiva da igreja. Você poderia utilizar aí criar um outro ponto falando assim: a igreja é liderada por Jesus, ou a igreja foi fundada por Jesus. Você poderia ser mais audacioso, assim, se isso servisse para a sua pregação, e usar até uma perspectiva
ou ponto de vista a partir do inferno aí. Como? Dizendo assim, o inferno não vencerá a igreja, o inferno não prevalecerá a igreja. Então, essas perspectivas ajudam o autor, quer dizer, o pregador, a criar pontos mais diversos para a sua pregação, certo? Então essa era a dica de hoje. Responda aí nos comentários se você já utiliza essas perspectivas ou pontos de vista na elaboração aí, na preparação dos seus sermões. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve aí para a gente aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre pregar e sobre mais diversos assuntos. Um grande abraço e até mais.